Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Chico Xavier tornou o fenômeno da psicografia reconhecido mundialmente. Hoje vamos falar sobre esse tipo de mediunidade, capaz de trazer cartas e livros para ajudar o conhecimento da vida espiritual. Existem médiuns infalíveis? E o que pensar sobre aqueles que cobram para transmitir mensagens? Podemos confiar? Se há médiuns infalíveis, não. Todos nós somos falíveis. Por ser médium, também. A mediunidade é a faculdade de comunicação, de intercâmbio entre a espiritualidade e o mundo material, os encarnados. Como todos nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, todos nós temos aspectos para progredir, para deixar e trocar a forma de encarar. Não há médium infalível. Então a humildade será o grande antídoto para que nós não corramos esse risco de achar que nós somos infalíveis. Há, na realidade, bons médiuns. Inclusive, essa é uma denominação que Kardec fez. Kardec separa médiuns inferiores e os bons médiuns. O que fazem os bons médiuns? Estudam, se recolhem, sabem que devem tentar deter as más tendências do passado, ouvem a voz da consciência e cada vez mais vão se aprimorando no caminho do bem. Então não há infalibilidade mediúnica, há a tendência ao aprimoramento sem dúvida nenhuma. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo da formação dos médiuns, Kardec adverte quanto àquela questão dos médiuns muitas vezes quererem se tornarem pessoas famosas, é preciso ter esse cuidado. E ele fala que a doutrina espírita não deve ser levada como espetáculo para os palcos. Tudo aquilo que é uma forma de atrair espíritos para que possam, a partir dessas ações ritualísticas, trazer algum tipo de contribuição, nós devemos ter cuidado. Nem sempre são espíritos que estão com bons propósitos, aliás, quase sempre não são. Os espíritos superiores não têm esse tipo de trabalho, não estão nesse tipo de conduta, nem à disposição do médium para qualquer hora. Os espíritos que têm alguma superioridade, os espíritos que já são esclarecidos, eles têm tarefas múltiplas e com isso o médium que esteja tentando controlar o espírito, ter a sua presença a qualquer hora do dia ou da noite, ele pode ser alvo de espíritos mistificadores, porque o espírito mais entendido, mais esclarecido, não está para fazer esse tipo de coisa. Aquelas pessoas que cobram pelo serviço da mediunidade, nós precisamos refletir, porque Jesus nos asseverou: dai de graça o que de graça recebestes. Então, a mediunidade, nós somos os intermediários entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. E esse dom que cada um recebe, aqueles com maior grau, não foi cobrado pela divindade. Não cabe a nós fazermos a cobrança. Quem faz essa cobrança sem exercitarmos um julgamento, mas escolhe um caminho indevido, escolhe um caminho inadequado. A doutrina espírita propõe estudo, seriedade, dedicação, mas principalmente gratuidade. Então, cobrar por qualquer desenvolvimento, por qualquer trabalho mediúnico, não faz parte da doutrina espírita. Certa vez eu atendi uma jovem que foi no atendimento fraterno e conversei com ela, aquilo normalmente que se faz no atendimento fraterno. Mas quando terminamos e ela despediu, ela colocou em cima da mesa 2 maços de cigarro. Eu fiquei surpresa e perguntei a ela, mas o que é isso? Ela falou assim, não é o pagamento? Não são 2 maços de cigarro? Eu falei, não, minha filha, aqui não tem pagamento de coisa alguma. E pensei que comigo, muito menos com maço de cigarro. Mas expliquei para ela que tudo na doutrina espírita é feito como doação das próprias pessoas, que doam da sua boa vontade, do seu amor, da sua fraternidade.
Por isso não há pagamento de espécie alguma. É uma oportunidade bendita que a pessoa tem para praticar a caridade e, no caso específico da psicografia, uma oportunidade de praticar uma caridade fantástica, porque a gente vê nos trabalhos de psicografia que o que ele tira de dor faz com que muitas mães acabam revivendo, né, ao receber uma carta do seu filho, do seu ente querido. A doutrina espírita nos está ensinando que nós devemos buscar o conforto, o consolo através dos esclarecimentos, sabendo que o nosso ente querido não morreu, que o nosso ente querido está vivo e pode se comunicar de diferentes maneiras, sem que seja necessária uma carta através da mediunidade de psicografia de algum médium. Portanto, observemos os esclarecimentos da doutrina. Estes trazem o conforto para todos sempre, para aquelas pessoas, porque vem através das explicações que a doutrina espírita apresenta e que são altamente consoladoras. Exatamente por isso, o Espiritismo é o consolador prometido. Consola porque esclarece. O que é preciso fazer para receber mensagens psicografadas? Muitas pessoas aspiram ser um médium como Chico Xavier. Eu queria ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros. Muitas pessoas perguntam como e o que é necessário elas fazerem para iniciar o trabalho de psicografia. É muito interessante porque a forma da mediunidade psicográfica que Kardec dedicou um capítulo inteiro chamado Formação dos Médiuns, e ele se dedica a estudar exatamente essa forma de mediunidade, a psicografia. Mas a pessoa, se ela não tenha nenhum indício da mediunidade, mas quer ser médium, quer tentar, Kardec diz, o único jeito é experimentar. Para iniciar-se na psicografia ou para desenvolvimento mediúnico, Kardec sempre foi contrário a toda a forma artificial do desenvolvimento de qualquer uma das formas mediúnicas. Por que contrário? Porque é uma faculdade, a mediunidade sendo uma faculdade natural, ela deve ser desenvolvida naturalmente, através do estudo. Então, em primeiro lugar, antes de nós buscarmos o desenvolvimento da psicografia, é importante nós termos o conhecimento moral e o estudo das obras codificadas por Allan Kardec. Aliás, a simples presença nossa num grupo mediúnico, independente de desenvolvermos ou não uma mediunidade, implica em preparo prévio. Em O Livro dos Médiuns, quando trata do método, Kardec diz que ele não permitia que as pessoas não familiarizadas com a doutrina espírita participassem das reuniões mediúnicas que ele desenvolvia. Havia necessidade de um conhecimento prévio. Saber que a mediunidade ostensiva ela é uma proposta nova de vida, porque através da mediunidade ostensiva nós podemos ajudar muitas pessoas. Todos nós somos médiuns, já disse Allan Kardec. Todo aquele que sente a influência dos espíritos, ele é médium. E aí nas casas espíritas vão ter grupos de estudo da mediunidade, onde lá você vai desenvolver a capacidade que lhe é mais fácil, a faculdade que você tem maior probabilidade de desenvolver. Pode ser a psicografia, a audiência, a vidência. Como que Kardec sugeria que acontecesse a psicografia? Papel, lápis, mais nada. Uma posição onde a mão pudesse ficar livre para escrever. Claro que Kardec dizia que um médium mais experiente, ele poderia facilitar magnetizando a mão de um médium iniciante. Mas a participação dos outros assistentes nessa reunião favorece muito também. O magnetismo dos outros médios, a condução de um dirigente bem informado, tudo isso é um elemento facilitador. Porém, recolhimento, prece do médium iniciante é, sem dúvida nenhuma, a melhor receita. E depois, com o passar do tempo, nós vamos verificar se nós temos aptidão ou não para a psicografia. Então, não é simplesmente nós queremos ou não utilizarmos a psicografia, mas qual a finalidade, qual o objetivo da psicografia para cada um de nós. Mas aí Kardec diz, a pessoa deve tentar durante um tempo, se não aparecer nada, ela deve desistir de ser médium, como desiste
de ser cantor quem não tem voz. Não há como a gente dizer que você vai desenvolver determinado tipo de mediunidade, mas nos estudos de mediunidade nas casas espíritas, eles vão lhe dar o aprofundamento para que você conheça o assunto e possa desenvolver a prática, seja da psicografia ou de outro tipo. Você ouviu uma voz te chamando, você prestou atenção, não ouve mais. Por quê? Quando você presta atenção, você concentra onde? Nos ouvidos. E a mediunidade não vem através dos ouvidos. No que concentrou, não escuta mais. Então, se você fizesse um treinamento que consistiria de aprender a ver com algo que não são os olhos, se você tiver a faculdade, ela vai sobressair. Se você treinar para ouvir com alguma coisa que não são os ouvidos, se você tiver a faculdade, ela vai sobressair. Então, alguns exercícios irão fazer o quê? Não é que a mediunidade vai aparecer ou você vai virar. Vai fazer com que, se você tem a faculdade, ela vai se expressar. Você não descobre a sua faculdade mediúnica e sai psicografando cartas. São anos, às vezes, de trabalho, de educação, para você poder ter essa sintonia com o plano espiritual. Se a mediunidade estivesse estuante e a criatura começasse a escrever e aí observar que as mensagens que a pessoa estava recebendo eram mensagens de conteúdo, mensagens que tinham o princípio, meio, fim, mensagens que poderiam ser então aproveitadas. E há sempre uma assinatura, ou o espírito se conserva anônimo, depende do espírito comunicante. Porque não é tudo que vem do mundo espiritual que nós precisamos de aproveitar. É o que o Evangelho nos disse. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é toda a psicografia, precisa ter um crivo para isso. Precisamos ter critérios para que a gente veja e pondere a coerência com os ensinamentos de Allan Kardec. Porque às vezes as mensagens são totalmente repetitivas, as mensagens às vezes são para o grupo e não para serem divulgadas em livros, como muitos dos médiuns querem. Há um anseio muito grande de ser médium psicográfico, conforme Chico Xavier. Quem me dera ser como Chico Xavier? Aí eu pergunto, mas estariam dispostos a pagar o preço? Então é importantíssimo, primeiro, nós instruirmos. Nós temos o conhecimento da doutrina dos espíritos para depois nós buscarmos o desenvolvimento da psicografia. Só que nós recomendamos procurar um bom centro espírita, uma sociedade bem organizada, que faça realmente esses trabalhos com muita seriedade, participar da vida social do centro espírita, formar ali um elo de simpatia, amizade, de fraternidade com todos, porque isso também vai fortalecer o seu trabalho. E simplesmente trabalhar em favor do semelhante. Uma pessoa sem conhecimento da doutrina pode sim se tornar médium psicógrafo, porque os espíritos estão por toda parte e eles é que vão suscitando médiums. E por isso uma pessoa pode, na sua casa, no rincão mais longínquo, onde quer que ela esteja, começar a sentir um impulso no braço, uma vontade de escrever. Às vezes acorda no meio da noite e de repente eu tenho que escrever qualquer coisa e a pessoa levanta e começa a escrever freneticamente. Isso pode acontecer sim e acontece muito. Nós temos os médiuns que trabalham com a parte de literatura, nós temos a psicografia de textos, nós temos atendendo aquilo que o médium tem como patrimônio dele. Porque os espíritos precisam também do nosso patrimônio cultural, da nossa bagagem espiritual. É bom ter em mente que espírito superior jamais acorda o médium no meio da noite dizendo quero escrever. Porque espírito superior tem ética, espírito superior tem toda uma programação e a coisa não funciona dessa maneira. Aqueles que acordam o médium e fazem esse tipo de situação, promovem isso, não são espíritos superiores, são espíritos inferiores. Lidar com a mediunidade requer responsabilidade e estudo, tanto para receber psicografias quanto para analisar a qualidade dessas mensagens. Tchau!